paz do eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre todos nós. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, por mais um dia de devocional na tua doce e santa presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora disponibilize os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, de guerra, de batalha espiritual, Senhor, aqui, Papai, sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, hoje, Senhor, a tua glória seja intensificada de uma forma, Papai, diferente sobre nós nesta manhã, Pai. Derrama do teu poder, Senhor, derrama da tua glória, derrama da tua unção. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, uma porção, Papai, sacudida e transbordante, Senhor, do teu Espírito, Pai, sobre essas vidas agora. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a manifestação, Senhor, do teu poder, ó Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a movimentação de anjos, ó Pai, em nome de Jesus, dentro destas casas, limpando, Senhor, todo o ambiente. Pai, se eles estão no trabalho, limpa também, Senhor, o ambiente de trabalho dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, que o Senhor agora amarra todo valente, que o Senhor, em nome de Jesus, amordaça com cordas de fogo todo principado e toda potestade, todos os dominadores dos ares e das trevas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que todos são amarrados agora, Pai, e amordaçados com cordas de fogo. E nós selamos os umbrais nas regiões celestiais de onde ocorre essa live com o sangue do Cordeiro. E declaramos, Senhor, que nenhum espírito maligno, Senhor, poderá, Senhor, ter acesso a esta live. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peço que o Senhor derrame sobre nós também, Papai, uma porção extra, sacudida e transbordante de sabedoria, Pai. Toca no nosso intelecto, Senhor. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas por Ti, Adonai. Eu declaro, Senhor, que nenhuma parte vai ser roubada pelo inimigo. Eu declaro, Senhor, que elas crescerão, Senhor. Elas darão frutos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, doce amigo Espírito Santo, que o Senhor tome agora a cadeira de honra e o Senhor seja o pastor presidente principal desta live. Senhor, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai. Para isso, passo uma tenaz nos meus lábios, Senhor. Santifica o meu ser, Pai. Santifica o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, e nos torna, Papai, em nome de Jesus, acessíveis pela Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, que o doce amigo Espírito Santo traga revelação da palavra, daquilo que está por trás da letra, o que não foi revelado a homem algum, Senhor, nos revele nesta manhã de devocional, pois temos fome e sede de Ti, Adonai, é o que eu oro e declaro em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Vânia. Bom dia, Silvia, Edson. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eliane, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o caminho. Kelly, Mari, Cris, Betinha. Louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. Bom dia, missionária Célia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cléo, Theo, a paz. Amém? Glória a Deus. Bom dia. Então, se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, que o doce amigo Espírito Santo venha trazer respostas, confirmações, trazer aquilo que a nossa alma necessita neste dia. Amém? Nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, e hoje nós vamos ler capítulo 17 e capítulo 18. Porém, povo de Deus, ontem nós começamos a falar sobre adoração, amém? E eu acredito que o Senhor quer continuar falando conosco, porque ontem a gente continuou ali, mas o Espírito Santo pediu para mim continuar falando sobre a adoração hoje. Então, a gente vai continuar aqui no capítulo 16, no finalzinho do versículo 14 ao 23, e depois a gente faz o 17, se der tempo, 18. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Suelen, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. O que eu quero falar sobre a adoração? Povo de Deus, a adoração, ela é uma das maiores chaves, amém? De acesso à dimensão espiritual e de relacionamento com o Senhor. É por isso que lá no Novo Testamento, o Senhor nos diz que o Pai procura por adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
E o que esse versículo quer dizer? Que o Pai procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um adorador que adora em espírito e em verdade é aquele adorador que ele adora ao Senhor, independentemente da situação que ele esteja. Amém? Se Deus está respondendo às orações dele, ele adora. Se Deus não está respondendo às orações dele, ele adora. Se ele tem pão na mesa, ele adora. Se ele não tem o pão na mesa, ele adora. Por quê? Um adorador, ele automaticamente, ele rompe a dimensão espiritual, ele foge do nível de batalha espiritual e ele acessa o santo dos santos. Ele acessa a dimensão da morada do Deus vivo de Israel. Amém? Então a gente precisa ter isso na nossa mente, que quando você se torna um adorador, você sai da linha de batalha espiritual, você sai na linha de guerra e você entra na presença do Deus vivo de Israel. E quando você entra na presença do Deus vivo de Israel, você vence qualquer tipo de batalha, você passa por qualquer tipo de situação. Se Deus está respondendo a tua adoração, amém. E se não está respondendo a tua adoração, você continua glorificando, porque você entendeu que você não adora por o que ele faz, mas sim pelo que ele é. E quando a gente entende que ele não adora, que ele não faz nada, amém? E quando a gente entende que tudo que ele faz é para honra e glória dele, a gente se torna um adorador de verdade. E aqui eu quero trazer algumas coisas aqui acerca de adoração, amém? Então vamos lá. Primeiro aqui, no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 14, diz assim: o espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. Então, o espírito de Deus, amém? 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14, que nós vamos dar continuidade falando da adoração. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul. Então, o Espírito Santo de Deus tinha se retirado de Saul por conta do ato da desobediência. Aí depois continua, vindo da parte de Yahvé, o Senhor, um espírito maligno que o atormentava. Então, o espírito maligno veio sobre a vida de Saul por permissão de Deus. Por quê? Por um ato de desobediência. Então, recapitulando aqui, aí a gente vai lá para o versículo 16 que diz assim: portanto, o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então vamos parar aqui. Aqui Davi, a gente sabe que está falando aqui de Davi. Davi, ele era um adorador em espírito e em verdade. Davi, ele não cantava. Na maioria das vezes em que ele tocava para Saul, ele não cantava, ele apenas dedilhava. Então aqui a palavra já diz que saiba dedilhar harpa. Por quê? As notas musicais, as frequências musicais, a melodia, toda a composição rítmica, tudo que compõe uma música, amém? Ela tem o poder de trazer vida ou ela tem o poder de trazer morte. Ou ela traz a presença do Deus vivo de Israel, ou ela traz a presença de demônios. E quando um adorador, ele é adorador em espírito e em verdade, quando uma pessoa que toca, ela é adoradora, ela é obediente, ela é temente, ela adora a Deus simplesmente porque Deus é Deus, a unção que tem sobre a vida daquela pessoa é capaz de romper cadeias, é capaz de abrir grilhões, é capaz de destronar principados, potestades e dominadores malignos. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Saul através da vida de Davi, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem, ele é o único homem descrito na Bíblia que fala que ele era um homem que era segundo o coração de Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. Ele passava tempo com Deus, ele passava tempo aos pés do Senhor. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai dele, de Jessé, ele ficava o quê? Adorando, ele ficava glorificando ao Deus vivo de Israel. E quanto mais você glorifica a Deus, quanto mais você se torna um adorador, mais Deus derrama
autoridade sobre a sua vida e mais você recebe a unção que despedaça o jugo. A unção que despedaça o jugo é a unção que é capaz de destronar todo tipo de demônio. É a unção que você consegue exercer autoridade sobre o quê? Principados, potestades, dominadores das trevas, qualquer tipo de enfermidade. Por que você recebe a unção? Porque você está adorando a Deus. Você adorando ao Senhor, o Senhor começa a liberar fogo do trono, porque você está alimentando o trono. Como que funciona? É assim. Os anjos do Senhor ficam 24 horas por dia. Amém? Então, os serafins estão lá, os serafins que são responsáveis por alimentar o trono do Eterno, eles ficam 24 horas por dia cantando Santo, 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 Santo. Quanto mais eles falam Santo, 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 glorificando o Senhor, mais o trono de Deus começa a receber fogo. Por quê? O trono do altar de Deus é fogo e fogo consumidor. Então, quanto mais os anjos adoram, mais fogo tem. Quanto mais você adora, mais você também alimenta o trono do Eterno, mais você também alimenta o trono do Espírito Santo de Deus, lá com o Espírito Santo de Deus vindo da parte de Yahvé. E automaticamente você recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Então é uma troca. Você adora o Senhor com a sua adoração sincera, pura, verdadeira e genuína, e Deus automaticamente libera sobre você o quê? Autoridade e unção. Você recebe uma troca. Você adora e o Senhor te dá autoridade. Você adora e o Senhor libera palavras sobre a sua vida, libera unção que despedaça o jugo. É por isso que todas as vezes que Davi tocava para Saul, os demônios ficavam o quê? Os demônios batiam em retirada. Nos estudos teológicos que você for ver, você vai ver que, na maioria das vezes, Davi ele não cantava, ele não falava uma só palavra. Ele só dedilhava. As notas musicais é que iam lá e quebravam todo tipo de amarra, todo tipo de demônio que estava sobre a vida de Saul. O que eu estou querendo dizer aqui, povo de Deus, é o seguinte: tudo que é consagrado ao Senhor, tudo que é consagrado ao Senhor, tudo que você faz em espírito e em verdade, você carrega uma unção. Por isso eu te digo, cuidado com as coisas que você escuta. Cuidado com as músicas que você ouve. Michele, é pecado eu escutar música secular? A palavra não diz que é pecado você escutar música secular. A palavra não diz que você não pode escutar um outro tipo de música. Mas o que eu quero te dizer e te deixar um alerta são duas coisas. Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Primeiro ponto. O segundo ponto, as músicas que você está escutando, está edificando? As músicas que você escuta, traz algum benefício para a tua alma ou para o teu espírito? As músicas que você escuta traz paz ou não? E aí uma pergunta, por que você escuta? Por quê? Porque existem batidas que elas são consagradas a espíritos malignos. Que nem, eu sou uma pessoa que antes de eu me converter, eu tinha dois tipos de músicas que eu mais escutava. Eu escutava muito samba, e a gente sabe que o samba vem da religião, vem ali do povo africano, vem daquelas coisas de batuque, tem muitas músicas que são de reverências às orixás. Tem músicas de samba que você escuta que você acha que é uma música, mas que não é música, é um ponto de gira de umbanda. Um dos cantores que mais faz isso, que hoje eu acho que ele nem compõe tanto, é o Martinho da Vila. Tem várias músicas dele que você acha que é uma música, mas você não está cantando música, você está cantando um ponto de gira. E quando você canta aquele ponto de gira dentro da tua casa, você está trazendo a manifestação de demônios, que é referente àquele ponto de gira, para dentro da tua casa. E não é gira de direita, é gira de esquerda. Tem uma música que chama Igrejinha, que fica, eu não vou cantar aqui porque a gente vai estar invocando, mas chama Igrejinha. As pessoas colocam isso dentro da casa deles e acham que é uma música normal, mas aquilo ali é um ponto de Exu.
Então, assim, o que você está alimentando? Em nenhum momento a palavra diz que é pecado você escutar uma música secular. Mas por que você está ouvindo? Você está santificando o teu ouvido? Porque dependendo do tipo de música que você escuta, se você é uma pessoa que você não está liberta, se você é uma pessoa que você ainda não passou por um processo de santificação, se você é uma pessoa que você ainda não passou por um processo de libertação da sua alma, existem músicas que vai te remeter ao passado. Existem músicas que automaticamente, dependendo da vida como você teve, você começa a dançar como se fosse espíritos malignos. O funk é uma delas. Sem contar que música também dá gatilho, de momentos que você passou, de relacionamentos que você teve, infância, da sua infância. Então, assim, povo de Deus, o que eu estou querendo dizer aqui, nessa manhã, é o poder da adoração, o poder da música. Se você souber usar a adoração da forma verdadeira e genuína, como Deus nos ensina, você não precisa ficar se matando para você sentir a presença de Deus. Porque Deus, ele habita em meio aos louvores. Então vamos lá, às vezes você está clamando, pedindo para Deus, Senhor, eu quero te sentir mais. Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Pai, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, o que eu faço? Eu vou jejuar. Só que aí você jejuou. Aí você teve ali um momento de um pouco mais de intimidade. Só que depois do jejum, daqui umas 4, 5 horas, você vai lá e você coloca uma música que não tem nada a ver. Você vai colocar uma música que fala, que vai tocar na tua alma e não no teu espírito. Você vai colocar uma música que fica falando de cachaçaiada, que fica falando de traição, que fica falando de pornografia, que fica falando de roubo, que fica falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com o trono de Deus. Desculpa, mas você não vai conseguir ter intimidade dessa forma. Porque vai estar jorrando 2 tipos de água da fonte. Os seus ouvidos têm que ser santos, têm que ser kadosh. Os seus ouvidos e os teus olhos têm que ser kadosh. Se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter profundidade com o Senhor, você vai ter que fazer alguns tipos de escolha. E Deus é mau por conta disso? Não. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. Ele também não te obriga a você parar de ouvir esses determinados tipos de música, mas também não venha querer ter um nível maior de intimidade. Porque quanto mais você entrega, mais você recebe. E era isso que acontecia aqui com Davi. Então, Davi, além dele ser, amém? Um homem segundo o coração de Deus, adorador. Então, vamos lá, vamos continuar. Aqui no versículo 18. Tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala bem e de bela aparência. E Iavé está com ele. Um adorador, Deus sempre vai estar com ele. Um adorador em espírito e em verdade, ele sempre vai estar com ele. Quem quiser anotar isso, vocês anotem. Segundo ponto, uma pessoa que é adoradora, ela não tem medo. Ela parte para qualquer tipo de batalha. Ela enfrenta qualquer tipo de guerra. Um adorador que é um adorador em espírito e em verdade, ele se torna o quê? Vamos lá, versículo 21. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Ele é servo. Um adorador é servo. Um adorador, ele é temente ao Senhor, mas ele não tem medo de batalha. Ele está disposto a fazer qualquer coisa. Outra coisa, um adorador, ele é um escudeiro. O que é um escudeiro? Um escudeiro é aquele que se coloca na linha de frente para proteger alguém. Então, o adorador, ele entende a identidade que ele tem de filho. Ele sabe quem é o pai dele. Ele sabe que Deus, o Deus vivo de Israel, é o pai dele. Então, ele vai para a batalha. Um adorador, ele recebe poder de Deus. Um adorador, Deus revela os segredos do coração dele para quem é adorador. Por que ele revela os segredos do coração dele para quem é um adorador? Porque um adorador gosta de passar tempo com Jesus.
Porque um adorador, ele gosta de passar tempo com Deus. Não para ficar pedindo resolução de problema, mas simplesmente porque ele é Deus, porque ele gosta de estar na presença. E aí a gente volta lá no livro de Gênesis, que diz que Deus nos fez como imagem e semelhança dele, para que a gente pudesse ter o quê? Relacionamento com ele. Deus gosta de se relacionar comigo e com você. Deus ama resolver os nossos B.O. Deus ama resolver os nossos problemas, que muitas vezes é a gente que cria. Mas se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando a gente passa tempo na presença dele, simplesmente porque ele é Deus. Simplesmente porque ele é o teu pai. Simplesmente porque ele te ama, porque ele te teceu no ventre da tua mãe e ele falou, essa daqui é a melhor obra que eu já fiz em todo o tempo. Então, quando você passa tempo com Deus, você atrai os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Autoridade, força, domínio. Você atrai o quê? Você se coloca como um escudeiro, porque quem é o nosso maior escudeiro? Cristo. Então você consegue ir e interceder pela vida das pessoas. Você se torna servo, que era o que Davi era. Ele era servo. Davi, depois que ele foi ungido rei, ele continuou servindo e adorando. No entanto, que depois que ele foi ungido rei, aí ele começou a salmodiar. Aí ele começou a cantar os salmos que nós conhecemos, os salmos davídicos. Então, o povo de Deus, a maior chave para você ter intimidade com o Senhor é: seja um adorador. O Pai procura por adoradores em espírito e em verdade. Ele não procura pessoas que estão fazendo sacrifícios para ele. Ele não procura por pessoas que estão fazendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ele só quer que você adore. Passa 5 minutos na presença de Deus. Depois você passa 10. Depois você passa 5. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, Michele, eu não consigo orar. Michele, eu não consigo fazer uma oração de mais de 3 minutos. Então, para de orar e vai adorar. Coloca um louvor. Ou então, coloca um fundo musical. E eu quero que vocês entendam algo também, que eu preciso dizer aqui. Você não precisa ser conduzido por um louvor. Um adorador em espírito e em verdade, ele adora tendo música ou não tendo música. Porque a adoração flui de dentro dele. Flui daqui, do útero espiritual. Como que você ativa isso dentro de você? Passando o tempo com o Senhor. Quanto mais você passar tempo com o Senhor, mais você ativa isso que você já carrega dentro de você, e aí você começa a adorar o Senhor. Você não precisa de uma música ministrando as tuas emoções. Porque eu quero que vocês entendam algo. Por que muitas vezes as pessoas se frustram achando que eu sou um adorador, mas eu só consigo adorar quando eu tenho um fundo musical, quando eu tenho uma música. Deixa eu te falar. Você só consegue adorar quando você tem uma música e um fundo musical, porque você não está adorando do teu espírito, você está adorando de forma almática. Porque os louvores, eles muitas vezes, as músicas, elas têm a forma, quando você vai compor, quando você vai criar a melodia, quando você vai colocar o ritmo, tem como você mexer para aquilo lá, as notas mexerem com as emoções e não com o espírito. Que nós costumamos dizer que é conhecido como os louvores almáticos. Então, se você é esse tipo de pessoa que você tem essa dificuldade de você adorar, e você só consegue adorar com música, eu quero te dizer algo. Muda um pouco o louvor que você está escutando. Coloca louvores de alta frequência. Louvores, como que é louvor de alta frequência? São louvores que falam diretamente à pessoa de Deus e não à sua alma. Então, um exemplo muito claro e muito conhecido de louvores almáticos. Aquela música, aquele louvor que canta assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Pronto. Esse é o louvor que fala de alma. É o louvor que você vai escutar quando você não está bem. E eles são de Deus, ok? É um louvor que você vai escutar quando você não está bem. Às vezes o próprio Espírito te conduz a você escutar esses tipos de louvores, porque a tua alma precisa ser ministrada.
Agora, você quer ter intimidade plena, verdadeira e genuína e atingir a maturidade espiritual de adorador, aí você vai escutar o quê? Palavras, louvores que vão ministrar ao Senhor. Que ministram é uma adoração vertical que a gente fala. Então, vai ministrar o Espírito Santo de Deus, vai ministrar a pessoa do Espírito. Aí você vai escutar aqueles louvores que falam: Santo, só tu és. Que vai dizer que o Senhor é santo, que ele é belo. Aqueles louvores que falam para derramar a glória. Esses louvores que levam você a se conectar com Deus. A partir do momento em que você fizer essa separação, você vai ver que vai ficar mais fácil. E depois, quanto mais tempo você passar adorando ao Senhor, mais você vai perceber que você não precisa ser conduzido por nenhum tipo de louvor. Tem gente que tem neura, que fica assim: nossa, eu preciso de um louvor, eu só escuto louvor de fogo. Tá, mas o fogo está dentro de você, querido. Você não pode depender de um louvor de fogo para você chamar e manifestar a glória. Porque vamos lá, raciocina comigo. Vai chegar um tempo, vai que acontece igual aconteceu lá na Europa. Teve um apagão. Você não tem como ligar o seu celular, o seu notebook, a sua televisão com o YouTube para você colocar um louvor de fogo. Você vai ficar uma semana no apagão porque você não consegue se conectar com Deus sem um louvor de fogo? Sendo que você é o altar do Espírito Santo de Deus e o fogo tem que queimar de dentro de você? Eu não estou falando que você, amém, não deve ouvir. Muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que você não pode ser dependente. Eu estou dizendo que isso tem que gerar de dentro de você. Você tem que gerar isso. Aprender a gerar isso dentro de você. Porque tem pessoas que são dependentes. Se não colocar um louvor, não, porque eu preciso do louvor, porque eu preciso ter uma música. Irmão, irmã, até mesmo a tua respiração já é uma adoração verdadeira e genuína pelo Senhor. Já sobe como um aroma suave às narinas de Deus. Já é uma forma de você estar adorando. E aí, um adorador em espírito e em verdade, ele não é somente em adoração, mas nas atitudes. Você tem adorado ao Senhor com as suas vestes? Você tem adorado ao Senhor com o seu comportamento dentro da tua casa? Você tem adorado ao Senhor com as suas com o seu dinheiro? Você tem adorado ao Senhor com o seu comportamento com os seus inimigos? Tudo isso é uma forma de adorar. Como que você se comporta com aqueles que vêm contra você? Você é uma pessoa que exala paz ou você é uma pessoa que exala turbulência? É uma pessoa tempestuosa? Tudo isso te forja como um verdadeiro adorador. E vamos lá, nós vamos ver aqui. Um verdadeiro adorador, ele também não está isento de fazer as coisas que o coração de Deus reprova. Mas uma coisa que o adorador tem é o arrependimento. Quem é um verdadeiro adorador, ele se arrepende muito fácil. Ele se arrepende muito fácil das coisas erradas que ele faz. Porque ele sabe que aquilo feriu o Espírito Santo de Deus. E nós vamos ler isso, nós vamos ver, porque o maior exemplo de adorador aqui que nós temos na Bíblia é Davi. Nós vamos começar a ler agora a história de Davi, nós vamos ver que ele fez muita coisa errada, mas ele sempre se arrependeu das coisas. E o Senhor não tirou o trono dele. No entanto, que Jesus veio da raiz de Davi. Vocês conseguem entender o tamanho do poder que é você ser um adorador? Um adorador em espírito e em verdade, uma pessoa quando adora de verdade, ela não precisa ficar fazendo malabarismo para ficar recebendo resposta de Deus. Ela não precisa ficar fazendo um monte de campanha, um monte de coisa, um monte de coisas para você ter a atenção do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus já está constantemente assim, lá do céu. Ei, a minha filha está aqui na minha presença. Nossa, o meu filho está aqui. Nossa, se levantaram contra ele, mas ele permaneceu da forma como eu instruí.
Porque você não precisa mais chamar a atenção de Deus, porque Deus já está com a atenção sobre você. Oh, aleluia! Isso é um adorador. Então, quando você ora, a resposta vem. Quando você declara, Deus manda anjos para fazer. Isso é ser um adorador. E é o que acontecia com Davi. Davi, ele era pequeno de porte, mas no espírito ele era grande. Saul, ele era o quê? Uma pessoa grande de porte e ele recebeu o Espírito Santo de Deus, mas ele foi desobediente ao Espírito. No entanto, que há uma diferença entre Saul e Davi. Saul errou, pecou, e o Espírito do Senhor foi retirado. Davi errou, pecou, mas ele era um adorador, e o Espírito Santo de Deus continuou com Davi. Essa é a diferença de um adorador para uma pessoa que não é adorador. Um adorador tem favor. Um adorador, ele recebe resposta. Um adorador, ele recebe a chave de Davi. E qual que é a chave da casa de Davi? A chave da casa de Davi é aquela chave que depois nós vamos continuar lendo aqui, mas eu preciso falar para concluir aqui o que o Senhor está querendo passar. A chave de Davi é o quê? Aquilo que a pessoa declara, ninguém fecha. E aquilo que a pessoa fecha, ninguém abre. É a pessoa? Não, é o Espírito Santo de Deus através da fidelidade daquela pessoa que é adoradora. Então, um adorador recebe favores da parte de Deus. E as pessoas não entendem isso. Muitas vezes as pessoas não entendem. Nossa, mas por que fulano, que ela ora e acontece? Por que ciclano fala e, eu vejo que ora e os demônios batem em retirada? Você pode ter certeza que aquela pessoa é uma adoradora de verdade. Porque Cristo era um adorador. Davi era um adorador. No entanto, que nós vamos começar a ler agora a história e nós vamos ver o por que Davi, por que vocês acham que Davi conseguiu derrubar Golias somente com uma pedra? Gente, foi uma pedra. Raciocina, vamos raciocinar. Você ir lá, e não era um paralelepípedo, era uma pedra da beira do rio. Deus dá poder e autoridade e força para quem é adorador. Porque você recebe o Espírito Santo de Deus na sua totalidade. Só que as pessoas não conseguem ter a dimensão do que é ser um verdadeiro adorador. Não conseguem entender. Vamos falar, vai, o português. Não consegue entender o benefício que tem de você ser adorador. Porque tem pessoas que só conseguem se relacionar com Deus por conta dos benefícios que ele pode trazer, se esquecendo que você se relaciona com o Senhor porque ele é teu pai. Então vamos falar da parte do benefício, porque às vezes as pessoas entendem assim, cara, quando você entende que você é adorador em espírito e em verdade, a totalidade do Espírito Santo de Deus vem sobre você. E você é capaz de transpor muros. Você é capaz de fazer qualquer coisa, porque não é você que está fazendo, é o Senhor que habita em você, através de você. E foi o que acontecia aqui quando Davi tocava a harpa e ele ia lá e ele acalmava os espíritos malignos que estavam sobre a vida de Saul. Porque um verdadeiro adorador não precisa ficar fazendo, berrando, sai em nome de Jesus. Um verdadeiro adorador é na presença. Oi, filho. Tá, depois eu te dou. Sobe lá, tá? É na presença. É na presença. Porque você está recebendo o poder do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu falo, Deus ele está constantemente com os seus ouvidos inclinados, recebendo a tua adoração. Lá no livro de Isaías fala que o povo, quando começou a se corromper novamente, o Senhor falou, esse povo está liberando aroma fétido às minhas narinas. E quando você se torna um adorador em espírito e em verdade,
não tem como mais você liberar um aroma fétido às narinas do Senhor. Então, constantemente, o Senhor está inclinado dos altos céus e Ele está fazendo o quê? Eu estou ouvindo o que a minha filha está fazendo. Ela está me adorando nas vestes, ela está me adorando com santidade, ela está me adorando com as finanças, ela está adorando com comportamento, ela está liberando palavras de oração, de adoração. O favor vem. Você não precisa pedir. Cara, só de você pensar, Deus responde, Deus traz. Eu desejo que todos vocês passem por isso. Você não precisa pedir. O teu pai sabe exatamente o que você precisa. Você pensa, você fala, cara, uau, eu queria isso. E o Senhor envia. Gente, é surreal. Mas isso é para quem tem intimidade. Não é porque Deus ama mais um e ama mais o outro. Não, mas o favor dele é para aqueles que se achegam. É para quem passa tempo com ele. É para quem passa tempo com ele. Então vamos lá, trazendo uma analogia aqui para entender e a gente vai ler o capítulo 17. Você dá presente para quem você não conhece? Vai, um presente, mas presente de verdade, que você fala, cara, nossa, eu vou dar isso daqui porque é de alto valor. Para uma pessoa que você nunca viu na vida, a não ser que seja Deus mandando, você vai fazer. Mas vamos tirar a parte espiritual. Você, no seu raciocínio lógico, você faria isso? Para uma pessoa que você não tem intimidade? Gente, a gente não pode ser hipócrita. Na maioria das vezes você não vai dar. Você vai dar para quem você ama. Você vai dar para o teu parente, você vai dar para tua mãe, para teu pai, para o seu marido, para sua esposa, para o teu filho. Você vai dar para quem você tem intimidade. Você não vai dar para quem você não tem relacionamento. É a mesma coisa o Senhor. Ele ama todos. Jesus não faz acepção de ninguém. Ele se entregou por todos. Desde o maior, do maior bandido que possa ter, até a pessoa mais pura e santa que possa existir. Ele se entregou por todos. Mas você tem que convir comigo que o Senhor, ele gosta daqueles que passam tempo com ele, que são obedientes à palavra, porque é a própria palavra que diz isso. No entanto, que nós acabamos de ler um exemplo muito claro. Ele atendeu o pedido do povo e deu Saul como rei. E aí ele impartiu, através da confraria de profetas, uma porção do Espírito sobre Saul. E ele saiu de lá profetizando, e a mão do Senhor era com ele até o momento em que ele fosse obediente em todos os pontos. Agora, com Davi era diferente. A gente tem que convir que com Davi era diferente. Com Davi o negócio era outro nível. Até corrigir só. Exata. Gente, até em corrigir tudo é na mesma hora. Gente, eu preciso e eu quero do fundo do meu espírito, da minha alma, do meu coração, que todos aqui entendam a chave poderosa que é você se tornar um adorador em espírito e em verdade. E não para você receber os favores de Deus, mas para você ter relacionamento com o teu pai. Porque quando você tem relacionamento com o teu pai, você não precisa falar nada, ele sabe do que você precisa. Aí você vai lá no Novo Testamento em que diz assim, você acha mesmo que o Senhor, que veste os lírios de forma mais bela, vai deixar um filho mendigar o pão? Então você não precisa pedir o que você quer, o que você precisa. Porque o pai já se encarregou de dar. Antes de chegar aos teus ouvidos, antes de a sua boca abrir, ele já mandou os anjos com presente. Isso é para quem passa tempo e para quem é adorador. Quem não tem maturidade espiritual, quem não quer pagar preço, quem não quer, amém, ter esse tipo de intimidade, não vai viver. Desculpa, mas é tudo bíblico. Eu não estou falando nada daquilo que não é real, nada do que aquilo a palavra não nos ensina. Isso não é nenhum mistério, isso não é nada, é simplesmente passar tempo com Jesus. Por que passar tempo com Jesus? Porque ele é a porta. Ele é o acesso. Então, como que você vai acessar o trono da glória? Adora Jesus. Você adorou Jesus, o Espírito Santo de Deus vem.
e te enche e te completa. Adora o Senhor. Você começou, Ele é a porta, Ele que te conecta ao Pai. Você adorou Jesus, automaticamente você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, você que se conecta com Deus. É simples assim. Ai, mas como é difícil eu me tornar um adorador. Sim, não é fácil. É por isso que aí você vai jejuar. Deu para entender como que funciona? Então você jejua para matar a sua carne, para matar a tua alma, para tirar a contaminação dos pecados. Porque quanto mais vazio de si mesmo você estiver, quanto mais vazio de pecado, quanto mais vazio de ego, de orgulho, de soberba, da contaminação das trevas, da vida mundana que você tinha, mais vai ter espaço para o Espírito Santo de Deus vir e te preencher. Aí você se torna um adorador em espírito e verdade. Amém? Explica. Então, a adoração foi aquilo que eu estava falando. Gente, o que é adorar? Adorar nada mais é do que você passar tempo com Deus. Não é para você ficar 5 minutos, 10, 1 hora somente adorando. Não, é você adorar o Senhor com as suas atitudes. É você ter a opção de você pecar e escolher entre o pecado e entre a vontade de Deus, e você escolher a vontade de Deus. Você está adorando. É você adorar o Senhor com as suas vestes. O Senhor fala para que a gente venha se andar de forma comportada. E entenda que eu não estou ministrando doutrina de homem. Você usa o que você quiser. Você usa o que você quiser. Mas tem roupas que não agradam ao Senhor. Um exemplo. Mulheres que colocam o decote aqui. Mulheres que parece que está embalada a vácuo. Que usam isso por quê? Por que as mulheres usam esses tipos de roupa? Por conta do espírito da sensualidade atrelado à sexualidade. Deus não está nisso. Porque você não precisa expor o teu corpo para você atrair a atenção de um homem. Então, quando você usa esse tipo de vestimenta, você não está adorando ao Senhor. Você está adorando a tronos demoníacos. Então, quando você muda a sua forma de se vestir, você está adorando ao Senhor. Quando você muda o seu linguajar, existem pessoas que são brutas ao falar. Existem pessoas que falam palavrão. Você não está adorando ao Senhor. Você está adorando a trono demoníaco. Tudo isso é uma forma de adoração. E tem a adoração que você vai passar tempo, literalmente, com o Senhor adorando. Como que é essa adoração? Voltando lá, você não precisa colocar um louvor. Se você tem dificuldade até você acostumar, coloque louvor. Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Até porque, né, eu faço parte do ministério de adoração. Então, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é, libere palavras de adoração ao Senhor simplesmente por quem Ele é. Você não precisa ficar, porque eu sei que a nossa vida é corrida. Então você não tem tempo de ficar 1 hora, às vezes, na presença de Deus, adorando, simplesmente falando assim, Senhor, eu te amo. Pai, como é maravilhoso estar na tua presença. Ou então, se você não tem palavras, uma coisa que vai fazer você se sentir no céu, só fala que Ele é santo. Só fala, Jesus, tu és santo, 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 santo. Quanto mais você declarar que Ele é santo, mais você vai ver o ambiente transformar e mais a glória de Deus vai cair sobre você, porque você só está adorando a Ele, dizendo que Ele é santo, santo, santo. Se a gente passar aqui 5 minutos da live, todo mundo dizendo santo, 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 vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Deus vai começar a derramar sinais, prodígios e maravilhas. Deus vai começar a manifestar cura. Deus vai começar a manifestar o poder dele de uma forma diferente. Simplesmente por quê? Porque você está reconhecendo que ele é santo. E aí cada um vai usar a forma como quiser. Amém? A forma como quiser. Eu falava muito. Glória a Deus. Amém? Então, deu para entender como que é um adorador? Deu para entender a autoridade que um adorador em espírito e verdade carrega? Tem pessoas, povo de Deus, que é liberta,
que é liberta de demônios, que é curada de enfermidade somente com a adoração. Somente com a adoração. Tem pessoas que entram dentro de uma igreja e se o ministro de louvor, se aquela igreja está com um altar santo, se aquela igreja está andando de acordo com a palavra, você entra lá, cara, a atmosfera é totalmente diferente. O Espírito Santo de Deus é de uma forma diferente. Parece que a adoração não cessa. Quanto mais toca, quanto mais adora, mais o fogo de Deus desce, mais tem presença. E as pessoas são curadas através de louvor. E as pessoas são libertas através do louvor. Então, nem sempre, povo de Deus, o poder do Senhor está sobre uma ministração. Sabe por quê? Pega isso aqui. Porque a palavra pode ser manipulada. Mas quem é um adorador verdadeiro, não. Palavra, o pregador que não tem intimidade com o Senhor, ele pode pegar uma palavra pronta do YouTube, ele pode pegar uma palavra pronta do Google, ele pode pegar uma palavra pronta até hoje em dia de um chat de GPT, que você não sabe nem quem é que está criando aquilo. Mas um adorador em espírito e em verdade, não. Aquele que passa tempo com Jesus no secreto, não, ele não é manipulado. A essência e a glória desce, e cadeias são quebradas. Por que cadeias são quebradas? Por que pessoas são libertas? Porque Satanás não suporta a adoração verdadeira, genuína. Por que às vezes eu entro dentro de uma igreja e eu não sinto a presença de Deus? Às vezes, ou o problema está com você, ou o problema está dentro daquele lugar que está contaminado. Porque, pasmem, uma das áreas que mais cai dentro da igreja são as pessoas do quê? Do louvor. E por que são as pessoas do louvor? Porque Satanás, ele é estrategista. Ele sabe que se fizer as pessoas do louvor cair, automaticamente a glória de Deus é fechada. Não cai. O véu que mantém a glória de Deus nas dimensões espirituais não é rasgado, então não cai a glória sobre a igreja. Porque Deus habita onde? Em meio aos louvores. Se não tem louvor, não tem glória. E se não tem glória, tem o quê? Capeta. Só que o povo padece por falta de conhecimento. Então, povo de Deus, nem sempre você vai lá na igreja e você vai sentir a presença de Deus durante a ministração da palavra. Mas na grande maioria das vezes é por conta do quê? Da adoração. E aí você vai ter que discernir. O que você está sentindo ali é a tua alma ou é o teu espírito? Porque tem louvores almáticos, que você chora, se descabela, meu Deus, que sensação, mas você saiu de dentro do culto e você ligou para a novinha e fala, vamos sair? É a tua alma que está sendo ministrada ou é o teu espírito? Então você não pode sair de dentro da tua casa para ir para o teu culto de domingo, dependendo do pessoal do louvor da tua igreja, para você ser adorador, para você ser adoradora. Você tem que construir esse relacionamento constantemente, todos os dias. Se tornar um adorador em espírito e em verdade. E um adorador em espírito e em verdade é aquele que adora o Senhor em todas as esferas da sua vida. Ele adora com as finanças, ele adora na família, ele adora no espírito, na alma, ele adora na área sentimental, na área emocional, ele adora em todas as áreas, independentemente de como esteja. Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele é Deus. Ele continua sendo Deus, eu continuo adorando. Aí vocês vão entender o nível de autoridade que um adorador tem. De você declarar e acontecer. Amém? Então vamos lá. Acho que só vai dar tempo da gente ler o 17, mas amém. Golias desafia os israelitas. Os filisteus juntaram suas milícias sobre o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficava entre Socó e Áseca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus.
Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou o outro lado de uma montanha, e havia entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze, com dardos sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então vamos lá. Ele também tinha um escudeiro. Ok? Então a gente viu aqui que da mesma forma como Saul tinha um escudeiro, Golias também tinha um escudeiro. Quem que era o escudeiro? Como que eram conhecidos os escudeiros? Os escudeiros é aqueles que vão na frente para proteger. Então vamos lá. Hoje em dia, trazendo para o mundo espiritual, quem são os escudeiros hoje? Todos os intercessores. Quem tem chamado de intercessor, tem uns que têm chamados de escudeiro. Então, tem os intercessores escudeiros, são aqueles que vão na frente, que ficam na torre de vigia, e tem os outros intercessores que estão constantemente, amém, orando e buscando também por todo o grupo. Mas existem pessoas que elas são literalmente chamadas para a linha de batalha. E geralmente não, todos esses escudeiros, eles são o quê? Adoradores. Então, vamos lá. Então, Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu os vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, o homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Versículo 12. Davi junta-se à tropa de Saul. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Aminadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, olha o tempo que durou, 40 dias. O filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes, Jessé disse a Davi: Seu filho, peço-te que leves ao teu irmão uma arroba de trigo torrada e esses 10 pães. Vai depressa ao acampamento com teus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo ofereça-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi levantou-se antes do romper da aurora. Um ponto principal, um adorador. Quando ele se torna um adorador em espírito e em verdade, você sempre, na grande maioria das vezes, você vai ser despertado logo pelo amanhecer. Isso daqui, povo de Deus, é uma chave e eu estou compartilhando para vocês. Por que vai ser sempre, na maioria das vezes, ser despertado no amanhecer ou na madrugada? Porque a gente viu que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes colocavam fogo no altar pela manhã. E toda manhã o sacerdote ia e colocava fogo no altar pela manhã, para que o altar do Senhor permanecesse aceso por durante todo o dia.
Então, na maioria das vezes, um adorador em espírito e em verdade, Deus vai sempre fazer com que ele se levante ou na madrugada, ou ele vai ser despertado logo pelo romper da aurora. Por quê? Porque ele vai colocar fogo no trono do altar do Senhor, logo pela manhã. Então, vamos lá. Davi levantou-se no romper da aurora e deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu à frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estava bem. Olha a obediência de Davi. Ele fez tudo conforme o pai dele tinha mandado. Um adorador é obediente. Um adorador em espírito e em verdade, ele faz aquilo que ele é conduzido a fazer sem questionar. Ele simplesmente vai lá e faz. Ele não despreza o conselho que ele ouve. Ele não despreza aquilo que o pai fala para ele. E aí a gente diz como pai, o Deus vivo de Israel. Mas também quando Deus manda uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem mais maturidade, que tem mais conhecimento, se o Senhor manda uma instrução para ele, ele obedece. Vamos lá. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estava bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou o seu desafio habitual e Davi ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo de Israel? Um filho, um adorador, ele sabe a autoridade que o pai tem. Ele sabe exatamente quem ele é. Vamos lá, versículo 27. E os homens lhe responderam que lhes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Viestes para assistir à batalha. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou e procurou outra pessoa, e propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Versículo 32. Davi aceita o desafio filisteu. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Vamos lá. O que a palavra fala? Lá no Novo Testamento, Jesus diz que o reino de Deus pertence àqueles que são como crianças. Porque quando aquelas crianças se reúnem em volta de Jesus e os discípulos dizem para eles, para Jesus, tira as crianças, Jesus pega e fala assim: não, deixai-as vir a mim, porque delas pertence o reino do meu Pai. Um adorador tem um coração puro e verdadeiro e sincero como de uma criança. Um adorador em espírito e em verdade, ele é puro. Ele não consegue ter maldade no coração. Porque ele se comporta literalmente, o espírito dele é como de uma criança. Ele não consegue ver maldade nas pessoas.
Davi aqui, a gente viu o quanto que ele era desprezado. Os irmãos dele falando, o que você está fazendo aqui? Você já veio aqui porque você quer saber. Ele, tá bom, deixou falando, e ele foi lá, mas eu não posso nem falar. Davi não era visto como um homem, ele era visto como uma criança, primeiro por conta do tamanho dele. Mas é porque Davi ele carregava bondade no coração dele, no espírito dele. Um adorador em espírito e em verdade, ele tem uma alma como de criança. Pura, verdadeira, sincera. E o reino de Deus pertence a quem? Às crianças, que são puros, sinceros. Vamos lá. Ele é um guerreiro desde a sua juventude. Versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e o matava. Um adorador, ele tem força. É literalmente força física. Por quê? Primeiro porque a força vem do espírito. É um espírito ousado. É um espírito que não teme diante da adversidade. Um adorador, ele recebe o quê? A força que estava sobre Sansão. O povo de Deus pega tudo isso que o Senhor está falando aqui. Um adorador em espírito e em verdade, ele recebe a força do Deus vivo de Israel. Porque é o Espírito Santo de Deus que traz força. Vamos lá. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: e Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Um adorador, ele é profético, porque ele sabe que Deus vai fazer. Ele sabe que Deus vai entregar a vitória. Um adorador sabe exatamente a identidade de quem é o seu pai. Ele não teme diante de nenhum tipo de problema. Ele sabe que no final vai dar certo. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele só teme ao Senhor. Ele não tem medo de principado, potestade. Pode ser o capeta mais feio que for. Pode ser a situação pior que for. Não temerei. Seja forte e corajoso. Esse é um adorador. Ele é ousado no espírito. Porque a palavra fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. A palavra também fala que o reino de Deus é tomado por força e violência. É força e violência no físico? Não, é força e violência no espírito. Então vamos lá. Versículo 38. Perdão, 37. E Davi disse mais. Não, 38 mesmo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Um adorador, ele não precisa ficar se vestindo de um monte de coisa que fica vendo por aí. Porque a armadura de Deus o reveste. Porque a única armadura que ele precisa é a do Senhor. É a armadura do Deus vivo de Israel. Um verdadeiro adorador, ele não se molda a qualquer tipo de palavra. Ele não se molda a qualquer tipo de visão. E aí eu quero trazer algo aqui. Um verdadeiro adorador, muitas vezes, não vai se encaixar em qualquer lugar. Por que ele não vai se encaixar em qualquer lugar? Porque Deus começa a revelar tudo que está em oculto para essa pessoa.
E um verdadeiro adorador, ele faz de tudo para a vontade do Pai ser estabelecida. Então, ele vai bater de frente com pessoas de autoridade. Ele vai bater de frente com pessoas com poder. Porque ele não se molda a padrões. Um verdadeiro adorador, ele não se molda a padrões humanos. Ele é contra todo tipo de padrão humano que não veio da parte do Senhor. Um verdadeiro adorador, ele não se submete a ordenanças que não venham diretamente do Pai. Vamos lá. Versículo 40. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isto é, uma espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Um adorador é humilde. Um verdadeiro adorador, ele é humilde. Ele não se importa com o que os outros vão achar. Ele já não está se importando se ele usa roupa de marca, se ele não usa. Ele não está se importando se ele tem carro de marca ou se não tem. Ele não está se importando se a casa dele tem 50 mil quartos ou se não tem. Ele pegou um cajado e 5 pedras. Versículo 41. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, o Deus do exército de Israel que desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará nas minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres ao teu exército filisteu, às aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Um adorador, ele sabe que a vitória já está com ele em qualquer tipo de situação. Você pode ter sido amaldiçoado, você pode ter recebido magia sobre sua vida, pode ter feito qualquer coisa, você sabe que no final, quem sai vitorioso é você. Você sabe que no final não existe principado, potestade, dominador nenhum que vença o Deus vivo de Israel. Podem ter espraquejado, podem ter falado, podem ter caçoado, podem ter feito o que fizeram com você. Mas você sabe a quem você pertence. Você sabe quem é o teu pai. E você se posiciona de acordo com a tua identidade. Tem muita gente que desiste. Tem muita gente que desiste, amém? De passar por batalha porque não está sabendo da sua identidade. Não está tomando identidade de adorador. Então, em nome de Jesus, que hoje, amém? Nós venhamos, em nome de Jesus. Só um minuto, povo de Deus, meu Deus. Deixa eu só, meu marido, estão mandando mensagem aqui. Ai, meu Deus do céu. Amém. É a minha família aqui, mas vai estar certo. Então, que hoje, em nome de Jesus, a gente venha, amém? Em nome de Jesus, nós venhamos nos posicionar como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. É tomar a tua identidade de adoradora, de adorador. É você saber quem é o teu pai. Aqui, Davi, ele foi chacoteado pelo irmão. Ele foi chacoteado, falado ali. Saul também falou, você não passa de um menino. Golias chegou tirando uma com a cara dele. Ele ouviu uma maldição.
da parte de Golias, mas ele se posicionou. Ele se posicionou. Ele falou: não, eu sei quem eu sou. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei o que o meu pai já fez. Eu sei o que Deus vivo de Israel é capaz de fazer. Vamos lá. Versículo 48. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e o atingiu, o filisteu, na testa, de tal modo que ele ficou encravada e lhe tombou, dando com o rosto no chão. Gente, era uma pedra lisa de riacho. Um adorador, ele tem poder. Um adorador, ele tem força. E, gente, é realmente força física, tá? Versículo 50. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma atiradeira e uma pedra de riacho. É na simplicidade. Um adorador, ele vence qualquer tipo de batalha na simplicidade. Não precisa fazer nada mirabolante. Não precisa ficar se mostrando aos quatro cantos do vento. Não precisa. Ele é simples, ele é humilde. Por quê? Porque Cristo era simples e humilde. Vamos lá. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada e tirou da bainha e cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta de que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. E os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até no vale próximo a Gate, e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saraim, até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu, e a levou em Jerusalém, e as suas armas, e ele as levou à sua tenda. Versículo 55. Davi apresenta-se a Saul. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército. Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Então lhe ordenou: informa-te de quem é filho este rapaz. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em sua mão. E Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: de teu servo Jessé de Belém. Aí a gente para aqui. Vamos lá. O Senhor fala nessa manhã que se você tomar a tua identidade de filho, de filha, se você se comportar como um verdadeiro adorador e adoradora em espírito e em verdade, ele entrega os teus inimigos nas tuas mãos sem você fazer força nenhuma. Tem batalhas que você está lutando, que você está guerreando, que você ainda não venceu, porque você não entendeu a tua identidade. Porque você está passando muito mais tempo em lutar a tua batalha do que você ter relacionamento com Jesus. Porque a tua luta não é contra essa situação. A tua luta não é contra homens, nem carne, nem sangue. A tua luta é contra principados, potestades e dominadores do mal. Então, quem vai lutar a tua peleja não é somente você, mas é o Senhor Deus de Israel que vai à tua frente. Ele vai te entregar a vitória. É Ele que vai te entregar a vitória. Porque nós, seres humanos, limitados que somos, não temos poder e autoridade suficiente em nós mesmos para derrotarmos nada, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A tua luta não é contra as pessoas que estão
colocando, fazendo coisa contra o teu casamento. A tua luta não é contra o teu parente, contra o teu patrão. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando, irmão, irmã, mas eu quero falar para você que o Deus vivo de Israel vai te entregar a vitória. Se você se colocar no lugar de adorador e confiar plenamente dele. Eu estou falando que é para você não lutar? Muito pelo contrário. Deva lutar, você deve, porque a batalha é tua. A peleja é sua. Mas eu estou falando que você tem que tomar o lugar certo dessa batalha. O teu comandante é Cristo e não o contrário. Não é você que comanda Jesus. Não é você que é líder do exército. É ele. Então você tem que ouvir o comando dele. E para você ouvir o comando dele, você tem que ter relacionamento e intimidade com ele. Porque às vezes o Senhor está escrevendo num letreiro luminoso, assim, ó. E você está querendo fazer as coisas na força do teu braço, querendo vestir armaduras que não é tua, querendo fazer da força de jeito de homem. Oh, recanta lá, bassomenerai. Você está querendo resolver coisas do jeito que homens resolveriam. Aqui, Saul queria dar armadura para Davi. Não vai, a gente tem que fazer dessa forma. Se veste aqui, coloca a armadura, mas aquilo estava impedindo Davi de se locomover. Será que você está guerreando a tua luta do jeito certo? Ou você está se moldando a padrões que você acha que você viu fulano fazer e você acha que é certo? Quem luta a tua peleja é o Senhor. Aprenda a descansar e confiar nele. Aprenda a sair do segundo céu da batalha espiritual e entrar e acessar a terceira dimensão, que é o trono de Deus. Você acessou a dimensão do trono de Deus, uau, puf, Deus se encarrega de fazer. Você vai continuar fazendo a tua parte, mas o serviço pesado, ele já fez. Até porque todos esses demônios, tudo que está acontecendo sobre a minha vida, sobre a tua vida, já foi vencido, já foi derrotado. Enfermidade já foi destronada. Maldição já foi quebrado. Tudo já foi feito na cruz. Só que Satanás, ele continua lançando problemas, enfermidades, continua lançando problemas financeiros, continua fazendo um monte de coisa para fazer com que eu e você se comporte exatamente da forma como ele quer. Nos coagindo. Como o povo de Israel ficou perante o inimigo. Deixando o inimigo ficar 40 dias. Liberando palavra de maldição sobre o povo de Israel. Uma coisa que Davi estava posicionado como um adorador, ele foi lá e resolveu. Pronto, acabou. As nossas pelejas, as nossas batalhas, elas se prolongam por tempos exacerbados, por falta de posicionamento, por falta de intimidade. Porque a gente acha que confia em Deus. Confia desconfiando, porque se confiasse, tacava na mão dele e falava, pai, tá aqui o BO. O que eu tenho que fazer? Michel, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, o Senhor me ajuda a resolver. Porque o problema não foi ele que criou, foi a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Senhor, gere em nós um coração arrependido, contrito e um coração de adorador em espírito e em verdade. Eu venha te adorar em todas as áreas da minha vida. Em tudo que eu fizer, eu me torne um adorador em espírito e em verdade. Um adorador em espírito e em verdade. Ele tem a vida com problemas? Tem. Ah, se tem. Mas é mais leve. Porque ele sabe que o papai cuida. Porque ele sabe que o papai, na hora que você estiver no seu momento de intimidade, ele vai te levar para comer na mesa. Mas enfim, senão eu já vou entrar em outra, já vou começar a falar de dimensão espiritual aqui. Né? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu vou orar para que o Senhor, em nome de Jesus, venha gerar em nós um coração arrependido e contrito. Um coração de adorador.
Um coração que não teme, independentemente de qual seja a situação. Um coração, amém, que não se molda a padrões humanos. Um coração que entenda o que é ser verdadeiramente um adorador em espírito e em verdade. E eu creio que hoje, em nome de Jesus, Deus vai fazer. Amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que primeiramente eu te glorifico e exalto ao Senhor, te rendendo graça, Pai amado, Pai querido, por esta palavra, Jesus. Obrigada pela revelação que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Creio, Pai, que cadeias foram quebradas. Creio, Senhor, que paradigmas de religiosidade foram destronados. Eu creio e tenho certeza, Deus vivo de Israel, de que o Senhor já deu ordem aos teus anjos para que eles venham com espada de fogo, quebrando, Senhor, anulando, arrancando tudo aquilo, Jesus, que paralisava o teu filho, a tua filha, de se tornar um adorador em espírito e em verdade, Pai. Ó Senhor, eu peço que agora o Senhor venha tocando, Senhor, nessas mentes. Que o Senhor venha tocando, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, dentro destes corações. Que o Senhor venha, Pai, destronando toda a influência demoníaca que possa existir, Senhor, sobre essa vida. Que esteja roubando a adoração dos teus filhos. Que esteja impedindo os teus filhos de se posicionarem como adoradores em espírito e em verdade. Eu declaro que paradigmas de homens são destronados agora. Eu declaro que pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, cadeias de principados e potestades que aprisionam a adoração dos teus filhos de subirem, Pai, que impedem essas adorações de subirem como um aroma suave às narinas do Deus vivo de Israel. Eu declaro que tudo isso cai por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que eles são transicionados nesta manhã ao novo nível de posicionamento, ao nível diferente de santificação, ao nível diferente de entrega, de renúncia e de morte do eu, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã de terça-feira. Eu declaro, Pai, portas e comportas dos céus abertas. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, acesso às dimensões espirituais totalmente liberadas sobre os teus filhos. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, entrar, papai, no lugar do secreto. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, passar tempo com o Senhor de uma forma do qual eles nunca passaram antes, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que eles entrarão, papai, no novo nível de renúncia, no novo nível de glória, no novo nível de intimidade, no novo nível de avivamento, no novo nível de profundidade da tua beleza, da tua palavra, no novo nível, Senhor, de busca, de entrega e de renúncia também. Pai, que eles venham entrar no novo nível de morte do eu, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã de terça-feira, serem tocados pelo Deus vivo de Israel. Quebra, Pai, paradigmas humanos. Em nome de Jesus, espírito de religiosidade, sai agora. Em nome de Jesus. Espírito de religiosidade, sai agora. Em nome de Jesus. Seja quebrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de religiosidade que possa existir sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, eu declaro que está anulado, arruinado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, o transpor da tua glória sobre a vida deles, Pai. Eu declaro que barreiras que estavam impedindo este homem, esta mulher de se tornar um adorador em espírito e em verdade, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor, derrubem agora estas barreiras que impediam o acesso do Deus vivo de Israel sobre essas vidas. Em nome de Jesus, barreiras colocadas por homens e também por demônios, eu declaro que cai por terra agora. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, uma terça-feira abençoada. Uma terça-feira da tua presença, uma terça-feira de milagre, uma terça-feira de vitória, uma terça-feira da glória do Deus vivo de Israel sendo derramada sobre eles, Pai, da forma como eles nunca sentiram, Jesus. Pai, que eles possam viver o sobrenatural do Papai de uma forma natural, Senhor. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um dia cheio da presença de Deus, uma terça-feira do qual o Senhor venha falar de forma
ainda mais profunda, verdadeira, genuína e avassaladora. Escolham passar tempo com Deus. Amém? Escolham passar tempo com o Senhor Deus de Israel. Para você se tornar um adorador em espírito e em verdade, é você fazer isso constantemente, dia após dia. Amém? É uma escolha. Nós escolhemos nos tornar um adorador em espírito e verdade. Amém? Nós escolhemos. Da mesma forma que a gente escolhe passar tempo com Jesus, da mesma forma que a gente escolhe perdoar, nós escolhemos nos tornar um adorador em espírito e em verdade. E eu posso falar para você que essa vai ser uma das melhores escolhas que você vai fazer. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.